هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. Há pessoas que, ao viajar, a primeira pessoa com quem cruzaram for um paralítico, a viagem não está bem. Volta. Isso sai de lá. Esse é um tipo de consulta que ele inventou na tradição dos árabes. Nabi Ibrahim não deixou isso. A outra coisa que ele inventou, sabe o que é? Se você tem alguma coisa importante por fazer, tipo casamento, viagem longa, de estudos ou de negócio, uma coisa importante na sua vida, tinha que ir para o Kaaba. Lá no Kaaba, qual é o ídolo que está? Hubal. Esse Hubal tinha o seu guardião lá. Um dos guardiões era Abu Lahab. Não saía dali. Saía dali só para necessidades aquelas que você não tem como. Mas estava sempre ali. Havia o guardião do Hubal. A vida dele era o quê? Fazer adivinhos, consultas. Ele estava ali porque sabia que a todo momento podia aparecer alguém. Então, se você tem uma coisa importante na vida a fazer, não faça sem chegar lá no Hubal. E lá haviam setas pequenas assim, madeira feita em forma de flecha. Haviam 3 tipos de setas e cada tipo tinha várias setas. Por exemplo, se é casamento, ou viagem, ou comércio, o homem da consulta tirava as setas do seu saco e mostrava a você, estão aqui 3 setas pequeninas. Devolvia no saco, mexia, agitava aquilo de modo a que cada uma ficasse no lugar onde não estava. E você pessoalmente entrava lá para buscar. A primeira seta estava escrita if'al, faça. A outra estava escrita la taf'al, não faça. A outra estava escrita ghufl, neutro, repete. Ou faz, ou não faz, ou repete. Você entrava pessoalmente lá no saco, sem olhar. Se você tirar la taf'al, não faça, o seu casamento naquele ano não ia acontecer. Volta para casa, na mesma data do próximo ano, venha fazer de novo a consulta. Este ano você não pode casar, as coisas vão correr mal. E eles obedeciam isso como algo sagrado, não pensa que era brincadeira. A consulta feita dentro do Kaaba, em frente do Hubal. Você vai desobedecer? Subhanallah. Agora até pode parecer uma estupidez, né? Para eles era sério. O homem voltava satisfeito. Tipo, o Hubal não concorda com o meu casamento este ano. Não voltava triste porque não vai casar. Não, voltava satisfeito. Ficava em casa à espera até o próximo ano. Se sair a seta do if'al, faça, mashallah, o meu casamento está abençoado, o Hubal aceitou. Ia para casa, tudo preparado e não podia falhar aquele ano o casamento. Mesmo que a noiva morra, tinha que arranjar outra mulher para casar, porque aquele é o ano sagrado para ele, para o casamento dele. Viviam assim. Se sair ruflo, repita. Se você tirar aquela seta de neutro, né? Repita, até que saia algum resultado dentre os dois. If'al ou la taf'al. A vida era essa. Ninguém fazia nada sem fazer consulta no Kaaba. E atenção, você não pensa que ia lá mahala. Deixava algo para o guardião. Era negócio também. Se você for consultar algo importante na sua vida, vai deixar assim em vão? Deixava algo. Há quem vivia disso. Imaginou a vida toda assim. Você nascer, encontrar pessoas a fazerem isso, você concordar com isso, são essas coisas que não faziam sentido na cabeça do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Nós estamos a falar desta vida dos árabes para você entender em que situação o profeta encontrou o seu povo.
E você vai se cansar. Eu não vou ler de parágrafo em parágrafo. Estou a fazer seleção. São coisas que, subhanallah, inconcebíveis. Coisas que não faz sentido. Essa é uma das tradições que este homem estabeleceu no meio dos árabes. Havia outro tipo de setas. Não tinha a ver com acontecimentos tipo casamento, viagem, comércio, não. Tinha a ver com situações tipo homicídio. Alguém foi morto. E eles tinham aquela regra de se você mata alguém, tem que pagar. Em camelos. Não tem como pagar em pessoa, né? Pagar em camelos. Então, o problema surgia. Na minha família, alguém matou uma pessoa de uma certa tribo. Aquela tribo pede a mim o pagamento como responsável daquele assassino, não é? Eu posso ir pagar. Só que na divisão daqueles bens, daquilo que eu dei em pagamento, na divisão lá, naquela família onde alguém morreu, a divisão não podia ser feita assim à toa. Tinham que ir para o Kaaba, consultar o Hubal. Por quê? Porque, como sabem, os parentes são de vários níveis. Existem parentes próximos e um pouco distantes. Quem devia levar tantos camelos? Não era questão de sentar, tá bem, você leva 2, você leva 1, eu levo 7. Não. A decisão era de Hubal. Havia outras setas. Uma escrita 7, outra escrita tanto, outra escrita... Então, eu sendo um parente próximo ou distante, se a seta que eu for a tirar do saco for a de 10, não interessa a minha aproximação com a pessoa que morreu. Hubal decidiu o número, a quantia que eu devo levar. Está a ver como é que as pessoas se deixavam levar com isso? Concordavam que se dividirmos entre nós haverá injustiça, mas o Hubal não tem como. Mas afinal aquele era o jogo daquele guardião, porque no fim tinha que ficar ali um camelo para ele. Levavam 100 dirham, não sei qual é a equivalência agora, vamos supor, levavam uns 10 mil para pagar a consulta e um camelo para ficar ali em nome do Hubal. Mas sabe, esse Hubal comia? Não. Onde é que terminava este camelo? Quer dizer, as pessoas começaram a se jogar há muito tempo. Você pensa que as coisas são de agora só? Vocês podem fazer perguntas iguais. As situações que nós vivemos hoje, já não dá para dizer, senão vamos ser considerados, sei lá o quê. Há coisas que você se pergunta, mas estou a pagar o quê? Atualmente não há. Sinceramente, há coisas que você se pergunta, mas estou a pagar o quê? Mas somos obrigados a pagar, estamos. As pessoas começaram isso há muito tempo. Vocês sabem que a Meca está numa região árida, seca. Quer dizer que há falta de água, não é isso? Porque chegou um tempo, veremos isso à frente inshallah, chegou um tempo em que o Zamzam desapareceu. Então era difícil o acesso à água. Então, se alguém descobrisse um lugar onde havia água, não é porque descobriu, vai cavar o poço. Tem que ir fazer consulta no Hubal. Quem tem direito de fazer aquele furo? Você descobriu, mas quem tem direito de fazer o furo? Na sua família, na sua tribo. Usavam de novo as setas. Então, haviam vários tipos de consultas através das setas. São essas que Allah proibiu. Allah vos proíbe de fazer a divisão através de setas. Não decidam vossos assuntos através dessas consultas, as setas, as flechas. Portanto, há proibições ali no Alcorão que têm a ver com o tempo pré-islâmico, não tem a ver com... Prontos, a proibição chega no nosso tempo porque há pessoas que ainda usam essas tradições. Se você for a estudar bem como é que os árabes viviam, você há de ver que nós ou buscamos deles ou eles é que aprenderam de nós. As coisas são idênticas. Nós temos tradições irracionais, sinceramente.
Faz sentido dizer que quando surge o arco-íris, aquilo prejudica as crianças e que a melhor proteção é esfregar carvão aqui? Faz sentido? Não temos isso? Quando surge arco-íris, dizem, não, rapaz, na mãe, prejudica as crianças. O que devemos fazer para evitar isso? Carvão, esfregar, pronto, a criança está segura. Tudo bem, logicamente, em que sentido? Será que carvão, olhando para o tamanho e comparar com o tamanho de arco-íris, é coisa que pode vencer aquilo? Não faz sentido. Tudo bem. Arco-íris tem várias cores e esta cor preta desativa aquelas cores que a gente... Não faz sentido. Simplesmente o Shaitão colocou isso na nossa cabeça e nós nos entregamos. É, não é? Cientificamente diz-se como o albino é resultado de quê? Alguma substância aí chamada melanina que faz com que a pessoa fique escura. Então faltou nos cromossomas, para tentar falar biologia, né? Nos cromossomas do albino e saiu assim. Portanto, aquela é uma falha geneticamente produzida lá. Em religião sabemos que Allah não falha. Allah criou aqueles assim, porque aqui já assim, para nos mostrar que todos nós poderíamos ser assim. E se um dia você encontrar uma pessoa verde, não se admire. Allah cria. Sim, a religião explica assim. La dhillu rabbi wa la yansa. Allah não se desvia, não falha e não esquece. Ele fez de propósito. Diversificou as nossas cores como sinal do seu poder. Não há falha nenhuma. Mas prontos, os cientistas, eu não falo da ciência, estou a falar dos cientistas. A ciência não falha, mas os cientistas falham. Os cientistas dizem que foi uma falha na pigmentação. E esta falha cria medo em nós. Todos nós temos medo de ter um filho albino. A nossa tradição diz o quê? Quando você cruza com o albino, é só desvendar um pouco a camisa e cuspir para o peito. Você jamais terá um filho albino. Isso faz sentido? Na sua cabeça, você... Eu estou a falar coisas que vocês sabem. E se calhar vocês já fizeram. Eu, alhamdulillah, nunca fiz isso. Nunca fiz. Como é que eu sei? Eu converso com mais velhos, né? Aqueles velhos que... Sim, fomos ensinados assim. Assim você está protegido. Quer dizer, esta saliva aqui vai penetrar lá para... Desculpa lá. É demais. Sai de onde é isto aqui? Dessas tradições. São muitas. Outras são arrepiantes mesmo. No tempo chuvoso, aqueles bichinhos vermelhos nós chamamos de quê? Aqueles bichos que aparecem no tempo chuvoso, vermelhos. Uma pessoa preocupada para não pisar aqueles bichos. Mano, aquela chana louco. Ué. Chamamos aqueles bichos de filhos de Deus. O Alcorão diz que Allah negou um ser humano. Negou. Não podem dizer que Deus tem filho. E você atribui filhos vermelhinhos, pequeninos, a Allah. Mas veja qual é o nosso receio, o nosso respeito em relação a essas práticas. Você pode evitar pisar, no sentido de que não posso pisar criaturas, matar desnecessariamente. Assim como somos aconselhados na condução, não pisa numa cobra, entende? Mas evitar pisar aqueles bichos porque são filhos de Deus e se calhar Deus vai zangar. E nós andamos com isso. Então, não pensa que os árabes estavam sozinhos. Tinham muitas tradições, mas muitas. E todas essas a contrariarem o quê? Os princípios de Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Tenha sempre em conta isso que estou a dizer, porque você vai entender muito bem quando chegar a fase em que o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, vai pregar a mensagem da unicidade de Allah, do monoteísmo, porque Nabi Muhammad simplesmente veio reviver o que Ibrahim plantou, simplesmente. Por isso você encontra o Alcorão a dizer: "Wattabi' millata Ibrahima hanif",
siga a tradição de Ibrahim. O montanismo já existia. O profeta Muhammad simplesmente veio reviver, veio tirar os árabes daquele extravio para a linha que Ibrahim deixou. Mas, irmão, o trabalho não foi de brincadeira, porque o profeta Muhammad a.s. encontrou estes homens, para melhor dizer, encontrou os árabes podres. Podres por quê? Pela força da tradição. Quando você faz algo por tradição, não é brincadeira. Eu só estava a dar alguns exemplos daquilo que este homem deixou no meio das pessoas. E veja, eles até faziam essas consultas num assunto muito mais sensível. Se alguém duvidasse do seu filho, mas esse é meu filho, ou minha mulher deu um salto, as tantas deu um pulo e foi ter com alguém e ficou grávida. Se alguém duvidasse do seu filho, iam fazer a mesma consulta. Aonde? Na Kaaba. Diante de quem? Hubal. As setas eram outras. As setas eram outras. Eram três. Eu disse que eram 3 tipos e cada tipo tinha variedades. Eram 3. Uma seta escrita minkum, outra min ghairikum, outra mulsak. Minkum, tipo, é da vossa tribo, é seu filho, fica seguro. Min ghairikum, não pertence à vossa tribo, não é seu filho. A sua mulher fez alguma coisa aí. Outra seta era mulsak. Esse pode e pode não ser. Tipo, se você considerar como seu, é seu. Se você acha que não é seu, também não há problema. Está vendo esse jogo? Então a pessoa ia para lá e informava o guardião do Hubal: tenho problema lá em casa, há um filho que não me parece meu, então quero ter certeza. Então traziam esse tipo de setas. Mexiam e você buscava. Sair minkum, mashallah, é meu filho. Mesmo que não fosse, o Hubal já disse que é seu. Respeito ao Hubal. O imã deles não era de brincadeira. Se sai aquela seta, minkum, é da vossa tribo, tipo, é seu. Era seu. O homem saía ali satisfeito. Min ghairikum, não é vosso, mesmo que fosse. A partir daquele desse não é meu filho. O Hubal já disse que esse não pertence à minha tribo. Mulswaq. Vamos lá ficar lá em casa, mas não tenho certeza. Ou, ei, vai lá passear. Você não é meu. Mulswaq. Se você quiser inserir na sua tribo, pode inserir. Se não quiser, deixa. E isso era sério. Tipo, há pessoas que se baseiam no que? Na semelhança, né? Esse não é parecido. Ela, meu filho, este é um pouco parecido comigo, aquele, mas este tem um aspecto um pouco duvidoso. Você estava mal. Era levado até lá no Kaaba. E o Hubal ia decidir. Resultado disso, sabe qual é? Muita gente dentro de famílias que não são suas. Muita gente fora de suas famílias. O resultado era, Shaitani queria assim. Há quem perdeu a sua linhagem por causa deste tipo de adivinhos. Que hoje em dia, qual é a base para você decidir que é meu ou não é meu? Temos uma base tradicional, que é ver a pessoa parecida comigo, né? O filho tem aspectos meus, da minha família, que você pode ser escuro, mas o seu filho é claro, olha para a sua família, tem aí alguém claro, sua mãe era clara, geneticamente isso não tem problema. O fato de você ser escuro não impede de ter um filho branco. Cientificamente está claro, religiosamente também. No tempo do profeta Muhammad a.s., quando a gente diz religiosamente, significa que a palavra ou quem falou é o profeta Muhammad ou é Allah. E se os dois falam, a coisa é a mesma. Apareceu um homem muito preocupado, disse: Ya Rasulallah, inna mra'ati waladat ghulaman aswada. Minha esposa deu à luz um menino preto e eu sou branco. O profeta Muhammad a.s. começou a olhar para ela a rir, tipo, o homem está mal. Um Haiti, a mulher dá um filho, o quê?
Se fosse black, ela diz nega. Se fosse black, vai que não vai. É o nega mesmo. Hã? Gostou muito, né? Como é que se justifica isso? Branco e filho preto. Mas a mulher dele era preta. A mulher dele era preta. Só que, normalmente, um branco a casar com uma preta tem filhos brancos. No mínimo, sem aqueles mulatinhos assim, entende, né? Este era preto como a mãe. Agora, para a gente não ficar a duvidar, eu vou lá no Mensageiro de Allah. Aqui onde nós vamos buscar a prova religiosa de que é possível um branco ter filho preto, ou vice-versa. A Nabi alayhi salatu wassalam perguntou: você tem animais lá em casa? Tipo, tem camelos, ou cavalos, ou burros, desse tem. Quantos são? São muitos. E a cor? São várias cores. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله